Olá, a gente prossegue com a leitura do Evangelho de João, agora no capítulo 6, a partir do verso 60 aos 71. Bem, a gente está acabando o capítulo 6, agora essa é a última parte. Jesus então faz esse longo discurso, onde ele diz que ele é o pão da vida e que ele é o pão que desceu do céu. E ele diz para aquelas pessoas, né, para aquela comunidade de judeus, de israelitas, que os pais deles comeram pão no deserto e morreram porque eles não entraram na terra prometida. Ele faz essa, essa denúncia, esse deslocamento, a gente poderia dizer, narcísico daquelas pessoas e, puxa vida, seus pais comeram, mas eles sequer entraram no deserto, Moisés morreu antes disso. Jesus vai construindo esse discurso e ele diz, eu sou o verdadeiro pão e quem come, quem me mastiga, é assim o verbo que está lá, quem me mastiga e quem bebe o meu sangue, que era uma coisa proibida para um judeu, tem vida em si mesmo, porque o sangue no Levítico ele é a vida da carne. E por fim, ele diz todas essas coisas e a gente chega nesse momento onde os judeus são sempre as pessoas religiosas, são a referência das pessoas religiosas com quem eles estavam falando. E quando fala de judeus são esses, quando fala do povo são as pessoas não religiosas, comuns, né? No sentido não sem, sem lugares, sem participando, que não participam dos grupos, dos grupos principais. E aí Jesus vai falando, eles vão tendo reações, eles vão reagindo à palavra de Jesus, mas aqui, nesse final, são os discípulos que reagirão. Então vamos lá ao capítulo 6, versículo 60. Diz assim: Quando ouviram isso, muitos discípulos de Jesus disseram: Isso é muito difícil. Quem pode suportar ouvir tais coisas? Quem pode ouvir esse discurso? Jesus sabia em seu íntimo que seus discípulos estavam resmungando sobre o que ele havia dito. Isso desanima, disse ele. Se vocês vissem o Filho do Homem subindo para onde ele... E se vocês vissem o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes? É o Espírito que dá vida. A carne não me ajuda em nada. As palavras que eu tenho falado a vocês, elas são espírito, elas são vida. Mas alguns de vocês não creem. Jesus sabia desde o início, como podem ver, quais deles não criam e aquele que o trairia. Foi por isso que eu disse a vocês, continuou ele, que ninguém pode vir a mim a menos que isso lhe seja concedido pelo meu Pai. A partir desse momento, muitos de seus discípulos se afastaram e não andavam mais com ele. Jesus se dirigiu aos 12. Vocês também querem ir embora? Perguntou. Simão Pedro falou. Senhor, ele disse, a quem podemos ir? Você é o único que tem as palavras que tem a vida da era por vir. Nós viemos a crer nisso, viemos a saber disso. Você é o Santo de Deus. Bem, respondeu Jesus, eu escolhi vocês 12, certo? Um de vocês é um acusador. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Ele era um dos 12 e o trairia. Bem, o Evangelho de João está sempre nessa preparação desse momento final, né? Tem sempre nessa tensão, nesse anúncio de Jesus, ao mesmo tempo nessa tensão. Você imagina que depois disso você ouve, eu não escolhi os 12, um de vós há de me trair. Bem, olhando para essa parte que nós lemos hoje, é muito interessante observar algumas coisas. Os judeus, os discípulos dizem, olha, esse discurso é muito difícil de ouvir. E ele não é difícil de ouvir porque eles não entenderam. Ele é difícil de ouvir porque eles entenderam. Entenderam, mas é insuportável. Você já passou por isso? Escutar alguém, de repente, você escuta um discurso e fala, puxa, parece que faz muito sentido isso, mas é insuportável. Você vai ouvir, isso aqui
isso aqui mexe com muita coisa, isso aqui tá mexendo com a minha tradição, isso aqui está mexendo com as coisas que eu acredito, isso aqui está mexendo com os fundamentos sobre os quais eu fiz a minha vida. Você imagina que esses discípulos estão dizendo, puxa, Jesus, esse discurso é muito duro, ele é muito difícil, porque ele implica demais, ele implica essa coisa de primeiro a gente olhar para a nossa tradição e fazer uma crítica. E o Senhor está se oferecendo não como alguém que diz, os nossos pais comeram a comida no deserto. Ele diz, não, vossos pais. Jesus se bota fora. É o Jesus Deus, é aquele que é o Jesus de Nazaré, mas também que é o Cristo encarnado, que é o Messias. E aí ele diz essas coisas e isso desloca, porque é esse deslocamento que Cristo vem fazer na vida da gente. Quando a gente tá vivendo uma vida, tá tudo encaixadinho, eu sou um perfeitinho de Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha. Provavelmente a gente está mais correspondendo aos ideais da nossa religião, ou do tempo, da moralidade. Mas quando Jesus se encontra conosco, geralmente ele nos desloca. Ele nos desloca. Então, primeiro ele está propondo uma coisa que não é uma confirmação da tradição, que não é a confirmação do que eles aguardavam a respeito do Messias, que não é a expectativa que ele fosse um Davi. Não, ele é outro homem, ele é outra coisa. Ele é o Santo de Deus, como Pedro vai dizer. Então, isso é muito difícil. Quem pode suportar essas coisas? E outra coisa é como se dissesse a Jesus, não dá para dar uma maneirada, Jesus. As pessoas estão te seguindo, a gente estava crescendo aí. A nossa igreja estava crescendo, Jesus. O Senhor fala uns negócios difíceis. E Jesus não recua. Eles dizem isso, e Jesus sabia que eles estavam resmungando, e Jesus diz assim, isso vos desanima? E se vocês vissem o Filho do Homem subindo para onde que ele estava antes? É o Espírito que dá vida, a carne não ajuda em nada. As palavras que eu tenho falado a vocês, elas são Espírito e elas são vida. Mas alguns de vocês não creem. Ele está falando, ele vem falando da concretude que é comer o seu corpo, que é beber o seu sangue. Mas aqui ele está dizendo assim, de fato, esse ato não aconteceu de modo real, no sentido deles cometerem um canibalismo, de pegar um pedaço do corpo de Jesus, um pedaço da perna de Jesus e beber o seu sangue. Aconteceu sim, acontece sim na Eucaristia, na hora que a gente toma a ceia e na hora que eles tomam, certamente eles tomavam com esse sentimento. Mas aqui ele está dizendo para eles assim, olha, é o Espírito que dá vida. Eu estou dizendo de outras coisas, tenho falado a vocês que vocês não estão entendendo. Trata-se de vocês me incorporarem, de vocês comerem o significado do que eu sou, de vocês, se eu sou o pão da vida, vocês também se transformarem em pão da vida. Esse é o convite para os discípulos, esse é o convite para todo discípulo. Você tem que se transformar em pão da vida. Quem quer ser meu discípulo vai ter que se transformar em pão da vida como eu. E para fazer isso, não é um autossacrifício, é você me tomar. É mais que me imitar, é me tomar, é ser tomar. Fala assim, eu preciso comer teu corpo, Jesus, eu preciso participar da tua vida, Senhor, do teu sangue. Eu preciso tomar Jesus, tomar ele como um tudo. Essas minhas palavras são espírito e elas são vida. Continue olhando para mim, continue absorvendo do que eu sou, continue tomando, me tomando. Mas alguns de vocês não creem. Ele está dizendo, quando ele fala, se vocês vissem o Filho do Homem subindo para onde estava antes, está dizendo, ó, tem uma dimensão de mim que é o corpo, que é essa pessoa, e tem a dimensão de mim que é o Espírito. Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Está aqui essas duas dimensões. E aí ele diz essa coisa que, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não seja concedido pelo Pai. E a gente vai ouvir depois que ninguém que vem a mim será lançado fora. Mas é isso, ó. Ele está dizendo, preste atenção nisso, porque
eu não vou ficar, isso é maravilhoso, né? Jesus não está fazendo um trabalho como a gente de tentar convencer as pessoas, de tentar amenizar a mensagem, de tentar transformar aquilo numa coisa mais palatável, numa coisa mais levinha. Dizendo, não, é de mim. E assim, ele não tem preocupação porque ele sabe que nós somos do Pai. E quem o Pai enviar chegará até ele. E eles diz aos 12, vocês querem ir embora também? E Simão Pedro diz essa coisa bonita, Senhor, a quem podemos ir? Para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna, como a gente gosta da nossa tradução, né? Você é o único que tem palavras que tem a vida da era por vir. Da era por vir. Não era, ele não sabia ainda o que era isso, como seria, se seria o reino de Israel, o que seria esse negócio, mas eu sei que o Senhor tem palavras de vida. Essas palavras são de vida. Nós viemos a crer nisso, viemos a saber é isso, você é o santo de Deus. Pedro diz, é isso. E Jesus responde, isso, bem, respondeu ele, escolhi vocês 12, certo? Um de vocês é o acusador. E aqui a gente termina esse texto de modo dramático, porque se eu sou Pedro e eu disse a Jesus essas coisas, e ele me responde desse modo, eu fico pensando, será que sou eu? Será que eu creio mesmo desse jeito? O tanto que ele vai negá-lo, né? Vai negá-lo, vai passar por aquele momento tão difícil. É, quando Jesus diz, um de vós é o traidor, é como se ele convidasse a todos os discípulos, a todos nós, para se perguntar, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Quando Jesus diz, um de vós é o traidor, a gente tem que se perguntar sobre a nossa relação com Ele, a gente tem que se perguntar sobre as expectativas que a gente tem em relação a Deus, o que Deus tinha que fazer para a gente, como que Deus tinha que fazer para a gente, e como Ele está se apresentando agora de um modo tão decepcionante. Então, é como se a gente se perguntasse assim, nossa Senhor, e as palavras de Pedro são salvadoras, né? Nossa Senhor, eu não sei se eu entendi, mas eu sei que o Senhor tem palavras de vida. E eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio que é o Senhor que eu devo seguir. Nem sempre o Senhor tem as respostas que eu quero, nem do jeito que eu quero. Aliás, o Senhor está propondo um novo e vivo caminho para mim, que não é conforme eu planejei para mim mesmo. Esse é o caminho profundo, esse é o caminho profundo do discipulado. João tá registrando aqui esse caminho profundo do discipulado, que é se tornar semelhante a Jesus, semelhante ao Cordeiro de Deus, ser pão para o mundo, ser pão, ser parecido com Ele. Não é sobre Deus para me dar pão, embora o Senhor nos alimente todos os dias. Pai nosso está no céu, santificado seja o nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o Senhor que nos alimenta, mas não é por aí que a gente se relaciona com Ele. A gente mesmo tem que se transformar como Ele em pão, pão da vida, e saber que a vida dele está em nós e que a vida dele estando em nós, nada pode nos matar. Nada pode nos matar. Nada pode nos matar. E que a nossa vida não está a serviço das nossas necessidades. Esse é o caminho profundo, é um caminho profundo de discipulado, não é uma coisa evidente. Nós teremos, e todos temos a nossa fase de multidão, a gente tem a nossa fase de querer o pão, de querer o sustento, de querer dizer, fala aí o que você quer para fazer, para que você me dê pão, para que você cuide de mim. A gente tem essas fases, a gente passa por isso, a gente tem as pessoas que dizem, não, isso que você está propondo, a gente tem a nossa fase religiosa, está propondo desafia as nossas tradições religiosas, isso não dá, isso minha mãe não concordava, meu pai não me ensinou assim, eu aprendi lá na igreja que não era desse jeito. E a gente tem essa fase que é a fase espiritual profunda, que diz assim, Senhor, Tu és o Santo de Deus, Tu és o Santo de Deus. É para isso que o Senhor quer nos, é a isso que o Senhor quer nos conduzir, a esse lugar.
E é esse lugar que está sempre sabendo que em nós mesmos habita todas essas dimensões. A gente é Pedro, a gente é Judas, a gente é a multidão, nós somos os religiosos, a gente é tudo isso junto. A gente é essa luta, essa luta. E queira Deus que nós possamos fazer como Pedro e dizer: Senhor, eu vou te seguindo assim confuso mesmo, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna.